Hoje eu estou aqui com o José Augusto, ele é diretor de engenharia no Nubank e meu co-host nesse episódio. Tudo bem, José? Se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Opa, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário aí. Obrigado pelo convite, Edu, obrigado Tássio, Caruso. Eu sou o Zé Augusto, sou diretor de engenharia aqui do Nubank. Estou aqui no Nubank há 8 meses. Anteriormente eu era CTO do IT, um novo banco digital do Itaú, e estou em tecnologia aí desde sempre praticamente, desde 2002, onde eu comecei minha carreira. Então espero contribuir um pouquinho aqui com a discussão, trazer experiências também que eu tive em relação a esse contexto de decomposição de monolitos para microserviços. Eu acho que o papo vai ser bem interessante. Boa, muito legal. E a gente também está aqui com Tássio Tavares e com Guilherme Caruso, ambos atuam como Staff Engineers no Isaac. Bom, é muito legal ter vocês aqui. Eu queria pedir para vocês se apresentarem também para a galera. Pode começar por você, Tássio? Opa. Oi, pessoal. Eduardo, Zé Augusto, prazer. Estou como Staff Engineer aqui no Isaac faz um ano e pouco já. Sou formado em engenharia de computação e trabalho na área desde a faculdade. Comecei em 2012 ali. Trabalhei já na área de educação, na área de e-commerce com SEO, e agora estou no Isaac para ajudar esse desafio de criar muita coisa do zero, como a gente está fazendo. Muito legal. Agora é você, Guilherme, manda aí. Boa. Prazer, pessoal. Bom demais aqui falar com vocês. Também sou Staff Engineer no Isaac. Já atuei muito no setor financeiro, sempre em startups early stage. Mas o fato curioso, diferente um pouquinho do Tássio, é que eu não sou formado na área, mas caí de paraquedas e aprendi a conviver com monolitos e microserviços no dia a dia. Então, prazer. Muito legal. E só para a cargo de curiosidade, eu sou formado em engenharia de telecomunicações. Também não é, enfim, nada de ciência de computação, nem nada assim. Boa, vamos lá. Nesse episódio aqui, a ideia é a gente conversar ali, né, sobre essa migração de monolito para microserviço, muito nos apoiando também na prática, né, recente que rolou no Isaac. Eu vou querer, inclusive, saber um pouquinho dessa história aí, como é que foi e tal. Mas só para começar aqui aquecendo, eu queria entender, quem quiser trazer isso, você, Guilherme, o Tássio e tal, como é que foi ali decidir, né, qual foi a hora de migrar, enfim, se migrava, se não migrava e tal, porque eu imagino que nesse momento inicial aí, essa seja a maior questão que pula ali. Então, como que vocês decidiram seguir por esse caminho? Legal. Na verdade, acho que como qualquer boa startup, qualquer projeto que a gente precisa tirar do papel, a gente precisa de tração e a gente precisa conseguir ali uma velocidade de desenvolvimento. A gente acaba optando pelo monolito. E no começo é tudo muito simples, tudo muito fácil, porque a base de código é pequena, as pessoas que estão atuando em cima daquele código também é pequena, então é fácil você, mesmo remoto, pingar a pessoa ali e conversar e entender como está funcionando. Só que com o tempo, os escopos que a gente julgava necessário começam a crescer, produtos começam a ter demandas e a gente começa a ter aquele número cada vez maior de pessoas contribuindo, funcionalidades, né, sendo criadas. E aí a gente começa a cair no problema onde mexer em um lado quebra o outro sem você perceber, ou enfim, você começa a ficar dependente demais de ter que pensar muito no que você vai fazer para não quebrar tudo. E aí foi onde a gente começou a olhar e ver a necessidade de fato entender que nós tínhamos vários domínios dentro de um mesmo serviço, dentro de um mesmo monolito, e a gente precisava separar esses domínios e isolar eles, e aí foi onde a gente bateu o martelo para de fato começar. Muito legal. Você quer complementar, tá? Tem talvez algum ponto que você queira trazer? Acho que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, porque eu entrei, já tinha um monolito com um corpo considerável, assim, uma complexidade relevante para absorver, e ainda vi a empresa, a gente no time de engenharia, tentando resolver alguns problemas básicos, simples, assim, para continuar evoluindo o monolito, que precisariam ser resolvidos em outros serviços. Qualquer serviço que a gente fosse criar, a gente teria que resolver esse tipo de coisa. Então, foi legal ver isso surgindo no monolito, porque estava surgindo num lugar só, a gente precisava resolver só uma vez, e aprender aquilo, e depois que estava já resolvido, pronto, esse conhecimento adquirido na empresa, eu acho que essa transição acabou sendo um pouco mais suave por conta disso. Assim, se fosse antes, talvez não ia ter criado esse problema da complexidade, mas de ter retrabalho para resolver a mesma coisa várias vezes. Uhum.
Eu queria até aproveitar e fugir um pouquinho do protocolo e perguntar pro José, né, pro Zé Augusto, sobre suas experiências em relação a essa migração assim, de monolitos para microserviços, especialmente num passado mais recente, vamos dizer assim. Né? Na tua experiência, essa migração ou essas migrações, elas têm acontecido tarde demais, assim, de maneira geral, né? Tarde demais ali na empresa, ou cedo demais, ou elas têm acontecido num tempo correto? Qual é a tua percepção em relação a isso? Cara, assim, na minha experiência, eu tenho visto que depende um pouco da maturidade das empresas e de qual é o apetite que ela tem para entender a complexidade desse problema também, né? Eu participei de algumas decomposições. Acho que, tradicionalmente, começar com monolito é a forma mais simples de você começar a MVP e começar a você ter prova de valor em relação ao que está sendo construído, né? Só que depois, conforme foi escalando, vai escalando ali em relação ao crescimento de time, crescimento do produto, o aumento de complexidade, concorrência de código, toda a parte de deployment, como é que você faz toda a parte de gestão de continuous deployment nesse contexto, né? E os times começam a entender, a alta gestão começa a entender o problema de fato, né? Que até então é um problema mais técnico e menos de business e menos do produto, né? E conforme essa complexidade vai crescendo, nas minhas experiências aqui, fica mais clara a necessidade dessa decomposição, né? Eu participei de algumas já, assim, umas com mais sucesso, outras com menos, né? E as que eu mais tive sucesso foi quando a gente usou algum framework efetivo como DDD para fazer uma decomposição, entender os domínios, as fronteiras e o contexto de negócio, principalmente dos microserviços, né? Só que trouxe uma complexidade também quando a gente foi entrar em operação, porque quando você entra no contexto de microserviço, você tem uns trade-offs ali, da aumento de complexidade da sua superfície de infraestrutura, como é que você faz service discovery, você tem contextos de fallback, de circuit breaker que você tem que pensar. Aqui no monolito as coisas são um pouco mais simples, né? Como é tudo muito mais altamente acoplado, né? Então, você não tem essas nuances que o microserviço traz. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem algumas discussões, inclusive, eu pensando assim no meu passado, eu fiz algumas decomposições desde 2018, mais ou menos, então uns 4 anos aí que eu fiz a minha primeira decomposição. E atualmente até pensando, né, iria para um modelo de microserviço com service mesh, eu iria mais para serverless, conforme as evoluções foram surgindo. Era até uma pergunta que eu queria fazer para o Tassi e para o Caruso: qual foi o modelo de microserviço que vocês foram em termos de tecnologia? Como é que vocês resolveram essas questões de complexidade do uso de microserviços, né, para não cascatear problema, com Service Discovery, para você descobrir como é que você faz a chamada dos microserviços, você implementar algum contexto de circuit break? Como que foi a experiência de vocês também nesse contexto? Na verdade, a gente está ainda no processo de migração, e esse é justamente o que, ao mesmo tempo que a gente chegou feliz, né? Vamos separar, vamos quebrar, mas é aquele momento onde a gente cai no mundo real e olha e fala: meu Deus, por que a gente decidiu fazer isso, né? Era mais fácil o problema conhecido, enfim, fazer a modificação conhecida do que entrar nesse cenário. E aí, de fato, é onde a gente começou a ter que olhar para transações distribuídas, que é o principal, acho que foi uma das principais dores que a gente teve, que até então, você abriu uma transaction, chamava todo mundo, funcionou, não funcionou, resolvido o problema. A partir do momento que você começa a poluir sistemas distribuídos, né, fica muito mais difícil você fazer todo aquele fluxo, utilizando, enfim, Saga Pattern em geral, para fazer todo aquele rollback das ações que você fez. Então, acho que o primeiro grande desafio que a gente teve e que a gente está tendo é, de fato, entender como todas as peças que a gente tem, todos esses domínios, como eu comentei, vão se encaixar para que todos tenham essas ações, né, essas soluções para efeitos colaterais, para problemas que toda aplicação tem. E em cima disso entra também o ponto de Service Discovery, que é como a gente vai comunicar, como a gente vai fazer com que todos os serviços se registrem e ao mesmo tempo se identifiquem para outros serviços, né? E aí esse tem sido o grande desafio que a gente tem dentro do Isaac, que é muito mudar como toda a nossa linha de raciocínio e desenvolvimento estava sendo feita para esse novo cenário. Então, inicialmente, a gente começou a migração bem cru mesmo. Service Discovery é uma documentação dizendo: é aqui que você vai fazer, é assim que você vai se comunicar. Até para simplificar, a gente já disponibiliza internamente SDKs dos nossos serviços, então até facilita ali o processo para você conseguir implementar ele dentro do seu serviço.
né, dentro de outros. Então isso já facilita muito ali a curva de integração e de entendimento. Mas ainda assim tem muitos desses desafios que a gente ainda tá desenvolvendo, trabalhando para resolver. Nessa parte, acho que o Caruso tem ficado mais na linha de fogo, assim, de quebrar mais monolito desses serviços mais críticos. Eu tenho visto bastante um lado que é, tipo, a gente tem que estar criando muita coisa nova e às vezes é uma coisa que não é tão acoplado já com o que está inserido no monolito. Aí nesse cenário tem sido muito mais tranquilo, assim, já nascer como microserviço, porque não tem todas essas preocupações e acaba evitando de adicionar uma complexidade gratuita assim, no monolito, que só ia adicionar custo de manutenção, custo de complexidade, sem ganhar muito da atração do monolito. E até aproveitando, eu queria entender assim, como vocês montaram esse planejamento. Imagino que seja um planejamento de pelo menos aí de médio e longo prazo, né, de como vocês pretendem fazer essa migração. Então, como é que foi esse estruturar ali, por onde começar exatamente, como que já consegue talvez gerar valor no começo? Não sei se vocês se preocuparam necessariamente com isso, mas como é que foi esse planejamento para vocês? No começo a gente cometeu uma série de erros, eu acho que é legal falar isso, até porque normalmente a gente lê em alguns livros e fala que tem o manual de como migrar, mas cada aplicação, cada cenário é diferente. E no começo a gente pensou em puramente pegar os códigos, já que a gente tinha todo o código no monolito ali modularizado, separadinho, de uma forma visualmente, digamos assim, fácil de desacoplar. E a gente falou, beleza, pega isso, joga para pro lado aqui, pra gente ter um tempo de isolar esse tipo de solução. E depois, em cima disso, a gente começa a pensar em como separar. E aí foi o nosso primeiro grande engano, achar que puramente separar entidades ali da sua camada de dados, separar módulos da sua camada de negócio e que tudo ia funcionar. Então a gente teve essa primeira tentativa onde a gente não conseguiu. A gente olhou e falou, peraí, acho que a gente está aumentando complexidade demais, a gente está criando monolitos distribuídos e não microserviços para facilitar. E aí foi onde a gente olhou e viu a necessidade de entender de fato a nossa camada de dados, como as nossas entidades elas se conversavam, o que a gente ia precisar. Depois disso, a gente foi para nível de domínio, então como os domínios de fato deveriam se comportar e o que deveria ser isolado dentro de cada contexto. E aí, uma vez que a gente tinha esse domínio bem definido, conseguiu ver que aquele domínio estaria isolado o suficiente para entregar informação e receber informação e ser detentor ali de uma série de regras, foi onde a gente começou a dar esse passo. Então, hoje a gente está, de fato, nisso de olhamos para o monolito, entendemos todos os domínios, enxergamos que alguns domínios não necessariamente estavam tão claros para a gente achava que estava simples, mas quando a gente começou a separar aquilo, a gente começou a ver que, isso aqui está muito preso nisso. Então, se uma regra muda aqui, a gente vai ter um efeito colateral gigantesco. Que é o grande desafio, e querendo ou não, é a maior dor de cabeça, digamos assim, que é quando você acha que, de fato, você modelou algo separado, isolado, mas quando você vai ver na prática, não estava tão bem separado. E aí, foi isso, é um pouco isso que você comentou, Edu, que a gente, de fato, é um serviço médio e longo prazo, porque é entender como a gente consegue trocar a roda do trem em movimento, né? Separar aquilo para dar autonomia para os times e falar assim, beleza, agora a gente já está com o nosso contrato bem estabelecido, nosso domínio bem isolado, e agora é só você se adaptar. Então, que seja um serviço que vai trabalhar baseado em eventos emitidos por outro serviço, ou um serviço que vai produzir esses eventos para trigar todo mundo. Então, essa é a parte mais legal, vendo o resultado, mas mais custosa a ponto de ter que entender o que a gente está fazendo ali, sem quebrar tudo. E aí entram outros aspectos, que é como a gente consegue manter o que está funcionando e, ao mesmo tempo, já deixar ali, né, a nova solução rodando para conseguir ir validando e tudo mais. Então entram conceitos de Fire and Forget, enfim, entram diversos tipos de soluções. Caruso, ouvindo aí a sua descrição do plano de vocês de médio e longo prazo, eu imagino que vocês usaram uma técnica de DDD mesmo para fazer decomposição, né, para entender ali os domínios. Até você falou um pouquinho um termo de monolitos distribuídos. Você também tem o risco de criar nanoserviços, digamos assim, serviços que só são proxies, né? Você quer fazer tão detalhado e tão
com contexto aquele microserviço, que você corre o risco também de só criar uma camada de proxy e aumentar ainda mais a complexidade que você só passa para o microserviço, que de fato ele não tem nenhuma regra de negócio, tem nada específico e amplia a sua superfície e problemas virão aí nesse contexto, né? Como que vocês lidaram nesse jogo, assim? Tá muito grande, tá muito pequeno, é um microserviço, são vários microserviços, é um trade-off complicadíssimo em arquitetura, né? Do que eu passei aqui em termos de experiência, a gente sempre tem que ficar atento, assim, né? De não entrar nesse jogo de, cara, não, vamos quebrar mais uma vez. Às vezes compensa mais você agrupar 2 ou 3 e criar um microserviço com um contexto de negócio muito mais específico, que ele de fato resolva um problema, né? Como é que está sendo com vocês aí, Otávio e Caruso, essa discussão de fronteiras, de domínio, de quais problemas eles resolvem, de fato, os microserviços? Eu acho até que o Tássio pode ajudar bastante nisso, em relação a apontar e confirmar que, de fato, o que ajuda bastante, na verdade, são as discussões técnicas. Eu acho que não tem nada além disso. Sentar a galera de produto, sentar a galera de tecnologia e falar assim, beleza, a gente tem isso e a gente quer chegar ali, e cada um conhece o seu escopo, cada um conhece ali, e isso facilita. E concordo que existe a possibilidade de gerar esses proxies, como também existe a possibilidade de acabar criando mais complexidade do que deveria, mas eu acho que o Tássio também pode pontuar bastante isso. Acho que a gente tá lidando com isso, com esse tipo de problema ainda. Quando eu entrei na empresa, a empresa inteira ainda é muito nova, a gente está crescendo muito rápido. Então, acho que um dos efeitos colaterais disso foi o surgimento de nanoserviços. Tinha muita gente junta, querendo construir muita coisa, muito rápido, sem ter aquele ferramental de tecnologia completo que a gente gostaria. Para ser fácil, ser tudo padronizado, ter serviços prontos para resolver problemas específicos. Então acabou surgindo nanoserviços porque pessoas ou times pequenos precisavam resolver problemas pontuais. E acho que a solução para isso acaba sendo exatamente isso que o Caruso comentou, de conversar, muita tecnologia com o produto. E uma coisa que a gente faz bastante que ajuda nisso é tentar extrapolar essa conversa do contexto do time. Então, a gente tem processos e ferramentas para começar essa discussão no time e depois abrir ela para receber comentários de tanto dos pares quanto do pessoal que está acima, deixar toda a discussão bem aberta e acabar trazendo inputs relevantes assim, para tentar mitigar esse problema. Assim. E, além disso, acho que esse ferramental que eu comentei, assim, a gente está construindo, está evoluindo isso e acaba facilitando muito até a gente ter mais tração e mais agilidade para poder dedicar o nosso tempo às discussões, a refinar o produto, a refinar o escopo dos serviços e construir as coisas de forma mais assertiva. Assim. E até aproveitando esse ponto que você puxou agora dessas discussões e tal, normalmente esse tipo de discussão surge muito por conta de alguém levantar a mão e meio que convidar as pessoas para conversarem, surge através de RF6, como é que normalmente surge isso daí? Isso vai muito da cultura que a gente montou aqui dentro, que é uma cultura de, se você estiver vendo alguma coisa pegar fogo, avisa, ou se você vê alguma forma de não deixar pegar fogo, avisa. E então a gente tem uma cultura de RFC muito forte, tanto que isso facilita bastante evitar uma coisa que o Zé comentou, que é aquela linha tênue entre você ter uma solução só, um outro monolito distribuído, ou você tá tão simples que você fala, vou subir tudo aqui em Cloud Function ou em Lambdas e tá resolvido. Então, graças a essa política que a gente tem, esse acompanhamento e essa cultura de RFC, a gente evita muito dessas dores de cabeça e deixa o time muito alinhado e evolui o time também para entender esse conceito que, querendo ou não, é um conceito, por mais que ele já está aí no mercado há muito tempo, é um conceito complexo. Porque você tem N formas de fazer, você tem N maneiras de pensar. Então, tudo que a gente faz aqui beleza, tanto que quando a gente começou a fazer,
esse processo para trazer essa migração e tudo mais, a gente levantou essas discussões, então a gente acaba criando essa RFC, explicando o motivo, a gente deixa isso em aberto para todo mundo, incluindo pessoas de produto, que até é um ponto um pouco diferente do que acontece em alguns lugares, que normalmente é muito preso à tecnologia. A gente deixa também o pessoal de produto atuar em cima disso, porque aí é isso que o Tasso pontuou, a gente tem essa visão além de tecnologia, então às vezes pra gente faz sentido aquele sistema funcionar daquela forma, aquele domínio, processar tais informações e ter tais regras de negócio, mas às vezes para o pessoal de produto não faz. Então a gente consegue deixar isso de uma maneira bem aberta e isso facilita. Inclusive foi por conta disso que pontos que o Tasso trouxe começaram a surgir, como ferramental. Então teremos serviços distribuídos, mas não adianta a gente fazer a conexão com o banco, a conexão com o Kafka, ou o processamento de alguma informação de diferentes formas. Então a gente começou a levantar essa RFC para ter os nossos próprios módulos. Então como a gente mantém os módulos, como eles deveriam evoluir, para que todo mundo tenha ali a mesma caixinha de ferramenta. Então é assim, você abre, pega, coloca no seu projeto e o que você vai se preocupar é de fato com a sua regra, né? E aí você não precisa se preocupar com essa tração tão difícil de ficar pensando, putz, beleza, a gente está agora com o nosso serviço, mas eu não sei como eu vou funcionar, como eu vou me comunicar. Então a gente está nesse processo e é graças às RFCs internas que a gente traz bastante, inclusive a gente tem algumas aí já finalizadas, facilitou bastante o processo. Edu, acho que essa cultura de RFC eu acho bem bacana. Aqui no Nubank a gente usa também muita RFC, esse trabalho colaborativo, isso que o Caruso estava comentando, de fazer um trabalho multidisciplinar, não só com tecnologia, com engenharia, mas o time de produtos muito colado, é importantíssimo nesse contexto de microserviços, porque senão a gente incorre de um risco de tech for tech, ou de a gente não resolver um problema, a gente achar que está resolvendo um problema e de fato não está resolvendo um problema do produto e do negócio, né? Então, eu vivi os dois mundos já. Eu vivi um mundo onde o time de produtos nem sabia o que era RFC, não entrava nesse game de discutir ali, eram reuniões semanais praticamente, você não tinha um time multidisciplinar, então era muito time de engenharia levantando essa mão e dando tração a esses assuntos, e vivi o outro mundo também, que é o que o Caruso está discutindo, que é o time de produtos colado. No IT a gente trabalhava assim com um time muito colado de produtos, aqui no Nubank também é desse jeito, e foi muito acertado. Esse tooling que o Caruso estava comentando, eu acho que é importantíssimo também, porque aí você consegue aumentar a produtividade dos times. O dev que está codando aquele microserviço, quando ele foca numa regra de negócio para resolver um problema, e não em todo o arcabouço, a abstração que tem que ser criada com o tooling de, cara, agora é microserviço, transação distribuída, eu tenho que pensar como é que é a observability disso. Imagina se cada time tratar a observability de um jeito, como é que você, sei lá, em operação, deu um pau, como é que você vai fazer o tracing de toda a transação, toda a distribuição entre os microserviços, onde que está o problema, como é que você vai fazer um troubleshoot em cima disso, todo o contexto de Service Discovery de Circuit Breaker também. Então, quando você cria esse tooling, esse ferramental, a gente chamava de chassi de microserviço, que você escolhia quais módulos você quer compor, aumenta muito a produtividade dos times e você padroniza toda essa camada mais complexa, abstraindo tudo isso. E, de fato, a gente até tinha um time que a gente chamava de Tech Foundation, que sempre olha para isso. É um time que só olha para esses contextos de aumentar a produtividade dos times. A gente trata isso como um produto, inclusive. Aqui, cara, esse é um produto de chassis de microserviços que eles resolvem, até conectividade com banco de dados, não se preocupar com isso. Como é que eu faço alguns padrões de saga pattern, como de transação distribuída, como o Caruso estava comentando, e o Tasso também. Então, aí até para quem ainda não entrou na jornada de decomposição de microserviço, fica uma dica para vocês, quando forem fazer, pensem nisso com carinho. Esse tooling do microserviço, esse chassi do microserviço, ele é essencial para sucesso, e esse modelo de operação com o time de produtos colado também é uma receita boa aqui para sucesso. Então, só compartilhando um pouquinho também do que eu tenho visto aqui. Boa. Eu queria até aproveitar para já puxar desse lado do negócio também, né? Já que a gente está comentando sobre isso, que querendo ou não, quando a gente fala dessa migração, né, de microserviço, de monolito para microserviço, é natural que a gente esteja pensando
a grosso modo, numa refatoração. Então eu vou mudar a forma como o software funciona, mas não necessariamente eu vou mudar as funcionalidades que estão sendo entregues. O que do ponto de vista do negócio, do produto, da galera de produto, é tipo, ok, a gente espera uma melhoria futura em termos de velocidade e tal, de independência ali das equipes, mas a gente entende também que vai ter uma certa dificuldade durante um tempo ali em termos de entregas e tal, de velocidade de entregas. Então eu queria entender o que a gente pode fazer, o que vocês fizeram aí no caso do Isaac, o que a gente pode fazer ali para tentar, talvez, diminuir um pouco essa possível ansiedade aí que a galera de produto, a galera de negócios costuma, enfim, olhar ali em relação ao time de tecnologia. Acho que tem duas perspectivas bem diferentes essa criação de microserviços. A gente tem muita coisa já nascendo como microserviço agora, que tipo, tem esse tooling, tem esse ferramental, e aí facilita, não digo nem facilita, acho que nem precisa ter muita conversa com o produto, porque a agilidade que a gente está tendo com isso já convence todo mundo, assim, agora que tem esse ferramental, porque a inércia do monolito acaba sendo muito maior, assim, então qualquer coisa tem um custo de discussão maior. Agora, o que está no monolito, o que a gente precisa fazer é trazer muito produto para perto de tecnologia, como a gente tem comentado, e não só produto, a gente trabalha com um tripé aqui no Isaac, que é tecnologia, produto e dados. Então, essas três frentes muito juntas para estar alinhado e comprado, né, nessa ideia, assim, porque se produto não estiver muito próximo de tecnologia, acaba sendo uma discussão muito custosa. Às vezes vai parecer que não vai valer a pena, assim, essa migração. Aqui, o Edu, esse último ponto que o Tasso comentou, data-driven, assim, a gente trazer dados e mostrar os benefícios aqui, métricas, eu acho que é essencial para mostrar, né? Então, a partir do momento que você mostra a agilidade que você está ganhando quando você foi para o contexto de microserviço, cara, aí, medindo lead time, cycle time, nesses contextos, eu acho que fica mais evidente para o time de produtos, os sponsors, digamos assim, do produto, do porquê que o movimento é certo e porquê que, e como você comentou, né? Acho que inicialmente a gente até perde produtividade, você tem a mudança do paradigma, os times estão se adaptando, muitas vezes você tem que fazer uma refatoração, inclusive, de times, né? Como é que esses times trabalham, como é que o Ops desses times também funcionam, né? Então tem uma curva aqui que às vezes você perde um pouco de produtividade, mas depois, com o acompanhamento de números, com essas métricas, você vai vendo como é que as coisas vão se alavancando mais a médio prazo, né? Então, uma coisa que eu sempre tento ancorar aqui nessas discussões de tomada de decisão é isso, cara. Tenha métrica desde o dia 1, para você poder acompanhar a evolução das coisas. E a métrica não é para você nem comparar times, é para você comparar com você mesmo. Para você saber, puta, antes eu demorava, sei lá, um mês para soltar uma feature nova. Olha, agora eu caí para 2 semanas, é uma sprint. E aí sempre focar também em você tem microserviço, você tem menos código, no estoca código, sempre está fazendo deploy em produção, sempre soltando coisa nova no mercado, e aí fica muito mais evidente do benefício dessa abordagem, desse paradigma, né? Então, uma forma que eu sempre tentei trazer no meu dia a dia era mostrar esse benefício com números, né? Então, sempre trazer dados. E aí, até no tooling que a gente estava comentando anteriormente, a gente tinha um tooling só focado em data. Então, assim, tudo que você está produzindo no seu microserviço tem que escoar para o nosso data lake essas informações para a gente tirar métrica em cima disso, trabalhar com esses números para saber se está no caminho certo, se não está no caminho errado, fazer pivotar uma estratégia. E até num contexto, olhando para um contexto mais de agilidade, né? Como é que você define as suas próprias histórias, suas tasks, qual que é o seu Dodge ali, cara? O seu Dodge, por exemplo, é quando eu tiver tudo metrificado, quando eu tiver tudo escoando para o seu data lake, por exemplo. Então, essa conjunção de variáveis, de fatores, de modo de trabalho para essa abordagem, eu acho que ela é essencial também nesse contexto de multidisciplinaridade, de times, de produtos. Eu acho que é essencial aqui do que eu tenho visto. Eu vou falar até um negócio, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas, assim, algumas experiências, enfim, nas empresas por onde eu passei, que na minha visão foram experiências ruins, foram justamente naqueles casos onde
a gente pensava em quebrar ali monolitos, ou não necessariamente monolitos, mas sistemas relativamente grandes, sistemas menores, né? Eu vou chamar aqui de microserviço, mas não necessariamente microserviço. Porém, esse tooling ali, essa preparação não era criada. Então, essa expectativa que a gente tinha antes era de ganhar produtividade, quando a gente começou a espalhar isso aí, distribuir, fica mais difícil ainda para o desenvolvedor. Então, se não tiver a base muito bem preparada, a gente vai ter um problema de piora de produtividade, né, quando a gente quebra esse serviço. Então, esse é um negócio que realmente a gente tem que prestar muita atenção, porque a vida, quando a gente está pensando ali em desenvolvimento e tal, em produtividade, produtividade no sentido de não pensar aqui em entregas somente, né? A gente poderia pensar em valor e tal, mas vou deixar valor de lado por enquanto, assim. Quando a gente pensa em produtividade em relação ao volume de entrega, a gente tem que facilitar o máximo a vida para o desenvolvedor na ponta. Então, se ele tem que ainda pensar em como que ele vai usar a infraestrutura lá, sei lá, se ele vai ter que entrar na AWS para criar um banco, se vai usar o Terraform, se tem que pedir, talvez, permissão para uma outra equipe. Então, quanto mais complexo isso for, menos produtivo a pessoa tem que ser, menos produtivo o desenvolvedor tem que ser. Então, esse tool inicial, essa base aí, né, essa comunicação entre equipes, por aí vai, então, quanto mais bem definido isso tiver, mais produtiva as equipes tendem a se tornarem também. Perfeito. Sim, acho que só completando o que você comentou, além dessa base, eu acho que vai muito da visão geral do produto e da arquitetura do que você está fazendo, porque separar por separar, às vezes um time isolado, falar vou separar aqui porque vai facilitar, você, no primeiro caso, no primeiro servicinho, fica legal, faz sentido, e aí outros times começam a ver e falam, pô, interessante, começam a separar sem uma organização, sem uma visão macro de como aquilo vai ficar, aí entra nesse mesmo num problema que você pontuou, que beleza, a gente tem o tooling, mas como que as coisas se encaixam? Porque saber ali como montar a caixinha a gente sabe, agora a gente não sabe como uma enxerga a outra ou como uma conversa com a outra, e aí começa um outro problema que as pessoas vão começar a às vezes não ver que existe a solução porque ela precisa e vão começar a criar outras soluções, e aí no fim você tem 2, 3 soluções iguais para um mesmo problema, mas que por conta da comunicação entre os times ou da comunicação na arquitetura, as pessoas conversam de maneira diferente e não enxergam que todo mundo já tem aquela solução em mãos e poderia estar usando. Então tem também esse ponto negativo nesse processo. Pô, quem quer puxar? Posso passar a próxima? Quer mandar aí, ô Zé? Cara, isso que o Caruso falou é um problema. Isso é bem clássico, assim, desse modelo de microserviço. Como que você incorre nesse risco de duplicar solução, né? E é bem difícil, cara, você resolver esse problema, pelo menos assim, nas minhas experiências, né? Os times às vezes crescem muito. Eu, por exemplo, no IT, eu tinha 60 squads, mais ou menos. Como é que você mantém uma comunicação entre esses times, onde o Caruso sabe todos os microserviços que o Tássio também construiu, aí de repente vai criar um produto novo, eu preciso fazer um pagamento de uma fatura de um cartão de crédito. Como é que você sabe se já existe aquele microserviço que ele resolve aquele problema, ou é parecido com o problema que você precisa, né? Então, de fato, você ter esse mapa de todos os seus contextos, quais são os contextos, quais são os microserviços e quais problemas eles resolvem, né? Como é que você mantém essa comunicação mais fluida? Aqui acho que na minha experiência do que a gente fez muita documentação, você ter documentação, a gente usava o próprio GitLab para fazer isso, ou o próprio Confluence, para você ter uma documentação clara daquele time. O Caruso, por exemplo, é um time que é focado em pagamentos. Eu sou o Tássio, é um time que é focado, sei lá, em conta. E eu preciso ter uma conectividade entre os dois. Então, o time de produtos consegue acessar, ser mais self-service, digamos assim, né? Eu não preciso ficar parando o Caruso também para... Caruso, você tem aquele serviço que faz isso? Então, cara, minha documentação está aqui. Primeiro olha lá, abre um ticket. Então, esse modelo de interação entre os times, de comunicação, é difícil, é complexo. Não tem bala de prata aqui. Do meu aprendizado foi a gente tentar criar horizontais do capítulo de engenharia para compartilhar mais conhecimento, né? Documentação muito clara. E uma coisa que a gente fez que deu muito certo, até pegando o gancho ali de tooling, que a gente estava falando, aqui também de produtividade, foi a gente tinha um time focado nessa base de tooling, né? E a gente tratava os devs como clientes mesmo, customers. Cara, esses caras são clientes que usam a minha plataforma. Se eu estou produzindo alguma coisa que esses caras não usam, então eu estou priorizando errado. Pensa se você fosse um produto, né? O dev tem que olhar para a tua plataforma e ter muita clareza em relação à documentação, como é que você usa aquilo, você diminuir esse attrition que existe, porque, imagina, você está fazendo um onboarding de pessoas novas também. Se
Se você tiver que ficar parando um dev para explicar tudo, a produtividade também vai lá para baixo. Então, essa conjunção assim, de documentação, de como você deixar isso mais claro, de criar cerimônias no capítulo para você trocar conhecimento, ajuda bastante a mitigar um pouco aí desses problemas do paradigma. Queria só reforçar um ponto que o Zé Augusto falou, se eu entendi errado pode me corrigir. Acho que é muito importante essa parte da documentação, mas não só de serviço, mas acho que cai muito num ponto quase como uma documentação de pessoas, assim, entender a responsabilidade de cada time, o que é esperado de cada time, qual problema cada um está resolvendo. Quando tem isso muito claro assim, para todo mundo, explícito, e esse esquema self-service funciona, acho que muito melhor também, fica mais difícil duas pessoas criarem coisas parecidas, porque elas estão resolvendo problemas diferentes. Agora, quando começa essa responsabilidade dos times das pessoas embaralhar, aí é muito mais fácil começar a ter retrabalho entre capítulos, tribos, squads, o que for. Perfeito. Sabe que eu sempre uso uma analogia assim para tentar, quando eu tô organizando os times, imagine que eu tô criando, sei lá, eu tenho uma tribo com 5 squads que fala sobre payments. Eu sempre tento olhar para aquilo como um produto, aí sendo produtizado. Quando você vai criar um produto, imagine que você está querendo colocar alguma coisa na prateleira do supermercado, de fato, né? Cara, você tem que pensar em tudo, você tem que pensar na embalagem daquilo, que é a tua documentação, como é que você vende aquilo, qual que é o benefício daquele produto, quais são as características dele. Então, acho que aqui é um paradigma que é interessante a gente pensar em termos de cultura também, né? Nos times, quando tudo que eu tô... Cara, se eu sou responsável por aquele microserviço de pagamento de cartão de crédito ou de uma fatura de alguma coisa, se você pensar ele como um produto de fato, até a sua tendência é que você tenha uma documentação mais rica, porque você vai detalhar, cara, quem são as pessoas envolvidas, ou qual é o problema que ele resolve, como é que você... uma sandbox para API, para você brincar, um playground para você brincar com as suas APIs. Então, eu sempre tento trazer esse mindset para cada um dos capítulos, ou das tribos, ou dos chapters aqui, para esse mindset de produtização ajuda a mitigar possíveis problemas ou de comunicação, ou de falta de informação, ou de dependência de pessoas, ou de clareza até, você pode até extrapolar isso, né? Como é que imagina que se você quisesse monetizar aquele seu microserviço, é um produto, não é? Você tem que rentabilizar ele. Você pensa até nisso, cara. Você fala, puta, como é que eu monetizo aqui meu microserviço? Porque isso vai te ajudar na defesa, por exemplo, de budget com seus sponsors. Você vai defender crescimento de time. Então, quando você tem esse mindset de produtizado, você começa a trazer vários assuntos e te ajuda de forma geral, assim, a alavancar esses temas, né? Então, aqui foi um aprendizado que eu tive ao longo desses anos e eu tento usar isso no dia a dia aqui com os times. Muito massa. Daí eu queria até aproveitar esse ponto também para levantar um ponto, um nível acima, né? Que pegando até experiências que eu tive, assim, tanto foram ruins para um lado quanto ruins para o outro, né? Então, ruins no sentido de desenvolvedores ali terem acesso a praticamente tudo e poderem fazer qualquer coisa, e por outro lado, desenvolvedores não terem acesso a nada e terem sempre que pedir para alguém fazer alguma coisa por eles, né? Sei lá, criar um banco de dados, por exemplo, aqui, né? Então, aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre governança, né? Então, como é que a gente define ali o que os desenvolvedores vão ter acesso, o que não vão ter, sabe? Como é que a gente consegue, talvez, simplificar a vida deles ali? Como é que a gente define isso? Entender como é que se algo desse tipo já foi definido aí, né, nesse processo de vocês, né, no Isaac, e, de maneira geral, como é que a gente aborda esse tipo de problema? Aqui no Isaac, na verdade, a gente está num processo onde, como a gente começou faz pouco tempo, o Isaac comemorou 2 anos faz pouco tempo, a gente até então tinha um time pequeno, como eu falei lá no começo, a gente tinha um time pequeno, então todo mundo ali sujava a mão, todo mundo fazia acontecer, só que no momento que isso cresce, a gente começa a perder o controle, muito por conta das caixinhas no supermercado, né? Todo mundo quer ter a sua caixinha, todo mundo quer ter a sua documentação, quer ter o seu padrão. E aí, o primeiro passo foi alinhar junto com o time de SRE como a gente consegue, pensando em questão de arquitetura primeiro, né, de infraestrutura e arquitetura, a gente está falando como a gente consegue manter, dar liberdade para as pessoas executarem que seja um pipe de Terraform para fazer o deploy, ou como ela consegue configurar ali um novo banco de dados e tudo mais.
dar essa liberdade, mas ao mesmo tempo manter um cercado para que isso não avance, né? Então, esse é um dilema. Não, eu acho que não existe uma resposta. O que a gente está fazendo é de fato isso, que é a gente ainda mantém, a gente gosta dessa liberdade, desse controle, óbvio, sempre controlado. Então, se alguém vai subir um banco, a gente precisa passar por um processo de aprovação ou coisa do gênero, para a gente também não perder esse controle, mas como a gente garante que, putz, eu preciso subir um serviço e o que falta agora para subir é uma etapa X e eu não vou ficar bloqueado por N processos, a gente está pensando nisso, mas mantendo esse cercado para que não vire uma bagunça. Mas eu acho que esse é o grande dilema que acho que boa parte dos times e empresas passam. É até complicado responder isso, porque se você dá muita liberdade, vai chegar uma hora que você não vai saber metade do que está rodando, metade do que está funcionando, mas também se você bloqueia muito, você tem aquele ponto onde você começa a mexer com o desenvolvedor em si, que é, poxa, demora 4 semanas para subir o que eu quero, ou eu preciso abrir uma ficha aqui e tem que passar por N processos até de fato isso ser aprovado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está trabalhando, mas acho que não tem uma resposta certa. Talvez até tenha uma resposta certa, mas, enfim, ninguém sabe exatamente qual é a resposta certa para o contexto que a pessoa está, né? Boa. Na verdade, essa discussão de governança, ainda mais em tecnologia e engenharia, é sempre complicada, né? Eu já vivi os dois ambientes, um extremamente governado, e aí você mata os times, você tira a ownership dos times, né? Eu gosto de trabalhar muito num contexto, eu chamava de full cycle engineering, né? Tipo, o time de engenharia, ele domina todo o ciclo de desenvolvimento do software, desde o design até a operação, o suporte e no final, né? Porque isso traz um senso de propriedade, de ownership para os times que é essencial, né? E aí grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, esse que o Caruso estava falando, às vezes você deixa tudo solto, só que se você não tem nenhum guidance básico, assim, galera, esse aqui é o guidance onde todos os times, olhando para aquele contexto anterior que eu estava comentando de produto, eu acho que dá uma simplificada quando você cria um guardrail, assim, galera, é isso aqui que é o mínimo que a gente espera. Cara, todo microserviço que você for subir, você tem que ter tudo muito bem documentado, você tem que ter pensado nessas métricas, você tem que ter usado todo esse tooling para padronizar as complexidades inerentes aqui de microserviços, né? Aí é uma opinião minha mesmo, pessoal, que eu não curto, é quando você coloca gates nos times, né? Você tem que passar por uma área para aprovar, colocar um carimbo. Eu já vivi esse mundo, assim, onde você tem que trazer. É o time de arquitetura que dá o ok para você subir a solução. Então, você acaba com o time, porque você tira o senso de propriedade do time, né? De ownership, de fato, né? Eu sou dono desse produto. Por que um engenheiro de obra pronta, digamos assim, tá vindo aqui criticar o que eu construí? Por que você não estava aqui comigo no dia a dia, né? Então, eu já vivi os dois mundos, né? Eu prefiro um pouco mais, eu prefiro com certeza o mundo mais aberto, o mundo onde todos os times têm a propriedade, do que um ambiente extremamente governado, porque para mim isso mina a criatividade dos times, você mina a ownership dos times, você mina a produtividade. Eu acho que e óbvio que depende do contexto também, né? Você tem contextos mais regulados e menos regulados, né? Se você é um banco, você tem um contexto mais regulado, porque você tem normativa de Bacen e tudo mais, né? E aí você tem um guardrail mínimo, assim, de governança, né? De LGPD, de leis, de você reporte, né? Então, de como que você vai prover informação para os agentes reguladores. E aí eu acho que depende desse contexto, assim, do contexto da empresa e da maturidade dos times e de como que você... Esse trade-off, é tudo trade-off, né? Como é que você quer balancear aqui o excesso de toda a liberdade versus o completamente regulado, né? Então, e sempre a ponderação é o melhor caminho, né? Os extremos, normalmente, sempre você incorre a problemas, né? Então, eu tento sempre ser mais ponderado, encontrar o meio, mas sempre tendendo muito mais a liberdade aqui para trazer esse senso para a galera. Uhum. Então, pelo que eu entendi aqui, de maneira geral, obviamente, tirando casos de exceção aqui, né? De maneira geral, é mais interessante a gente ter, vamos dizer assim, talvez pessoas ou especialistas, vamos dizer assim, que colaboram com a solução, talvez até usando o RF6 lá para trazer essas pessoas para discutir e pensar numa solução que seja melhor. Então, mais isso do que gatekeepers ali, que são pessoas que vão dizer, não, isso pode, isso não pode. Eu acredito que sim. Entre um Terraform Destroy e um Gmood existe uma linha bem
bem tênue. E acho que o tooling também, que é um ponto que a gente está batendo bastante na tecla, facilita. Uma coisa que a gente tem dentro do Isaac que facilita isso é a criação de wrappers para esse tipo de solução. Então, a gente dá a liberdade para o desenvolvedor fazer o que ele quer, para ele subir ali o que ele precisa, e, enfim, trabalhar da forma que ele precisa, na velocidade que ele precisa. Mas, através desses wrappers, a gente consegue colocar essas travas para ele, de fato, não sair executando o que ele quiser a nível de infraestrutura, a nível de código, enfim, para a gente conseguir essa segurança. Isso trouxe até uma tranquilidade recentemente para o time, quando a gente começou a implementar isso. Exemplo bem simples, né? Sei lá, por exemplo, você pode criar tooling para não deixar S3 aberto. Cara, o dev até pode ter esquecido de deixar um S3 aberto lá sem credencial, sem nada. Só que, cara, você tem tooling que está varrendo tua infraestrutura, varrendo tua solução para você derrubar S3 aberto. Então, acho que hoje a gente tem uma ferramenta, hoje existe essa caixa de ferramentas que possibilita esse tipo de ação, né, Caruso? Então, esses guardrails mais automatizados, para mim, ajuda muito nesse contexto de governança, porque assim, cara, beleza, o importante é você entregar rápido para você iterar e subir uma solução nova, você ter mecanismos de rollback ou mecanismos de continuous deployment, você consegue fazer um rollout mais cadenciado usando Canary, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Para dar agilidade, né? Assim, meu mindset aqui como engenharia sempre velocidade de entregar mais rápido possível, errar o mais rápido possível para aprender, iterar e subir correção, né? Então, do ponto de vista de tooling aqui, é essencial para isso. A gente falando de tooling, me dá a impressão que acaba caindo muito no papel que o time de SRE, de infra, de DevOps, acaba tendo dentro da empresa, assim, né? Porque eu já tive experiências menos agradáveis com essa parte de governança e tal, em ambientes mais fechados, mais restritos, e acabava gerando mais burocracia, assim, e a experiência do desenvolvedor é menos agradável. Porque a expectativa de produto e tal não está alinhada, assim, com isso. Mas acho que o que a gente tenta fazer no Isaac é ter o time de SRE com um time de suporte, acaba sendo de um tooling de infra também, tipo, fornecer as ferramentas e módulos do Terraform e pipelines de CI/CD e o que for. E acaba que o time acaba sendo muito parceiro, assim, de todos os packs e squads, e a gente pode se sentir confortável em pedir ajuda quando precisa resolver algum problema, e acaba sendo mais isso do que pedir permissão ou pedir autorização para subir alguma coisa. Claro que tem um monte de restrição, a gente não pode subir qualquer coisa aleatoriamente, né? Mas o sentimento acaba sendo muito mais esse do que de autorizadores, assim. Opa, bom, então obrigado primeiro, acho que pelo convite, foi um papo bem legal, bem diferente do que eu esperava, a gente saiu muito da parte técnica, isso foi bem legal, normalmente esse tipo de conversa fica muito mais em linguagem, em tipos de eventos e coisas do gênero, foi bem bacana, então obrigado, e também dizer que aqui no Isaac a gente está fazendo essa migração, que isso está acontecendo, então é um momento bem legal para quem quiser fazer parte do Isaac e quem quiser entrar no time, nós estamos contratando, e você tem a possibilidade de viver de fato o que a gente conversou aqui no dia a dia. Então, é isso. Obrigado. Obrigado pelo convite também, acho muito bom o papo. Gostei bastante da conversa e como o Carlos comentou, a gente está vivendo essa migração, acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda, e é legal que tá dando para experimentar todos os sabores dentro desse mundo de monolitos e microserviços. Como a empresa cresceu bem rápido, tem bastante coisa rolando. A gente está desde construindo o tooling e amadurecendo ele, ou usando ele, até adicionando coisas no monolito e criando microserviços do zero. Então tá uma oportunidade bem legal para viver na carreira. Primeiro eu queria agradecer o convite, o prazer enorme ter conversado, compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências, acho que foi bem rica a discussão, gostei também que ficou menos no técnico, mais na visão geral, que é bacana, que ajuda a quem está vivendo esse dilema hoje, você teve algumas pílulas aqui de conhecimento, de experiência, né, que eu acho que são assuntos
importantes aqui a serem tratados aí, conforme os problemas vão aparecendo, né? Então, de modo geral, queria agradecer também ao Tássio Caruso, não nos conhecia, desejar todo sucesso aí na migração para o distribuído, acho que vai ser um puta sucesso. E também falar que o Nubank também está contratando, sempre contratando. Então, quem tiver interesse em trabalhar, me procure no LinkedIn aí. Quem tiver dúvidas também aqui nessa discussão toda e quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma coisa mais direcionada, fique à vontade a procurar os nossos perfis aí no LinkedIn para discutir. Vai ser um prazer enorme. E que venham os próximos aí, podcast, para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências.